Em primeiro lugar, obrigado por estarem aqui. Sei que neste almoço se reúnem muitas pessoas que são militantes do PSD e simpatizantes do PSD, mas também pessoas que estão aqui a representar instituições da sociedade civil de Ponte Lima e que são para nós motivo de orgulho que quisessem aqui representar as suas instituições, dado que elas são realmente importantes no Conselho de Ponte Lima. Nós, quando nos apresentamos em eleições autárquicas, não o fazemos assim como uma espécie de marca nacional, uma coisa que nós acondicionamos para vender em todo lado, não é a nossa perspectiva da política. Nós temos em cada concelho, em cada freguesia, gente que conhece as coisas, conhece as pessoas, sabe o que é necessário, o que é que são exigências e expectativas que as pessoas têm. Temos, evidentemente, uma maneira de estar na política, mas isso é outra coisa. Isso vai sendo comum aos candidatos do PSD de norte a sul do país. Somos gente que gosta de estar nas eleições para servir os outros, pensar sempre no futuro, resolver os problemas que herdamos, não os disfarçamos muito, não empurramos com a barriga, mesmo que isso às vezes, do ponto de vista tático, pudesse ser até mais útil. Recordei-o ainda há pouco, numa intervenção que tive em Arcos de Valdevez. Ontem estive num concelho a jantar, assim num jantar mais informal, a Lijó, no distrito de Vila Real, que é o meu distrito, que eu conheço bem, e recordei que o PSD esteve lá 4 anos a pagar dívidas. É assim. Não estou a dizer que não se pôde, durante 4 anos, pregar prego em estopa. Agora, fez-se qualquer coisa, evidentemente, mas foram 4 anos em que se andou a pagar dívidas, uma Câmara que estava tão endividada que ou nos preocupávamos com o futuro e primeiro limpávamos a casa, ou nos preocupávamos com as eleições e em aumentar a dívida. Nós ali preocupámos-nos em limpar a casa, arrumar as coisas. As pessoas perceberam. O candidato que lá temos é um belíssimo candidato, não é dele que vou falar aqui hoje, como é evidente, porque não é isso que me traz aqui, a Ponte Lima. É apenas este exemplo. Nós também temos câmaras municipais que ganhámos pela primeira vez há 4 anos, num ambiente nacional bastante mais adverso do que aquele que enfrentamos hoje. E em alguns desses sítios andámos a fazer o trabalho que os outros não quiseram fazer. Andámos a pôr as coisas nos trilhos, a preparar as coisas para o futuro. Isto é uma marca do PSD. Isto é comum, digamos assim, aos nossos candidatos, à maneira como eles estão na política. Em todo lado, pode haver exceções, há sempre exceções, nós não somos perfeitos, como é evidente. Mas, de um modo geral, os nossos candidatos são pessoas que olham para a política com elevação, servem a todos, não andam lá apenas a granjear os votos que têm e a apoiar os seus. Nós olhamos para a política como um exercício de cidadania muito relevante, em que se governa para todos, procurando trazer sempre uma perspectiva de justiça social. Sabemos sempre que a justiça social não está nas palavras nem nos discursos. Uma coisa é falar de justiça social, outra é ter condições para a realizar. E realizar justiça social quando não há meios, isso significa, em regra, nivelar por baixo, não é verdade? É mais justo, mas temos todos pouquinho. O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo, quando falamos da igualdade de oportunidades e da justiça social, é evitar que haja tanta gente que não tem o suficiente, que possa ter mais. Não é impedir que haja quem tenha muito. Isso a mim não me choca nada, que haja quem tenha muito e que possa viver bem e ter boas perspectivas e que pegue em algum do que tem e possa investir e com isso criar riqueza para os outros. É assim. Quanto mais gente com meios, com recursos, melhor para nós. O que não podemos é depois ter ao lado pessoas que não têm sequer o mínimo, o suficiente para poderem viver com dignamente. Nós não olhamos para a igualdade no sentido igualitarista
do termo. Não queremos que todos tenham o mesmo, que gostem do mesmo, que façam o mesmo. Nada disso. A sociedade é plural, é diversa e, portanto, o que nos choca não é que haja pessoas que tenham muito, o que nos choca é que haja gente que tenha tão pouco, que é diferente. Ora, os nossos candidatos podem, de um modo geral, portanto, ter esta abordagem da política, esta maneira de estar. Fazem parte de um partido que não perdeu as suas raízes, é um partido essencialmente popular. Desde o Dr. Sá Carneiro, que a nossa máxima é de ser um partido interclassista, quer dizer, um partido onde cabem todos, não é um partido de ricos, não é um partido de pobres, é um partido de toda a gente, é um partido popular. É um partido que atribui uma importância muito grande à realidade, ao realismo da política. Não somos demagogos, não somos populistas. Procuramos sempre falar das coisas com conta, peso e medida, com os pés assentes na terra, sabendo, portanto, que as emoções na política são muito importantes. Nós temos de saber mobilizar as expectativas das pessoas e não as mobilizamos se estivermos sempre a alertar para as coisas más e para o que faz falta, mas não as mobilizamos a esconder e a fazer de conta que não existem coisas difíceis e que não existem situações que precisam de ser remediadas e que isso às vezes tem um custo. Temos de falar das duas coisas. Claro que neste combate, quando enfrentamos demagogos e populistas, no curto prazo isso pode parecer uma desvantagem. E aqueles que atribuem, sobretudo, uma grande relevância às questões táticas da política, talvez recomendassem ser um bocadinho mais populista que o outro, ser um bocadinho mais demagogo que o outro, não te deixes levar, não sejas anjinho, faz como ele. Ainda bem que, de um modo geral, os nossos candidatos não são assim. Pode não ser tão simples, mas é mais recompensador. E as pessoas habituaram-se a ver no PSD um partido que leva as coisas a sério, que fala dos problemas com transparência, das dificuldades que existem, mas também do que é preciso fazer para as superar, para as ultrapassar, para ter no futuro um sentido diferente das coisas do que o que temos hoje. Vem isto tudo a propósito de que, sendo esta uma marca d'água, digamos, do PSD, cada nosso candidato a uma freguesia, a um município, a uma Câmara, estar inserido na sua própria realidade, responder àqueles problemas e, nessa medida, ser diferente do que está na Câmara ao lado e na outra ainda. São coisas diferentes. Cada Câmara é uma Câmara, cada freguesia é uma freguesia. Nós, em Ponte Lima, respondia a uma questão que me tinha sido colocada quando visitei a adega cooperativa esta manhã, que foi realmente um elemento muito importante da nossa visita aqui a Ponte Lima, e aproveito para cumprimentar novamente a direção dessa cooperativa, que fez um trabalho extraordinário de recuperação e reequilíbrio dessa cooperativa, quando muitas outras falharam no país. Foram poucas aquelas que realmente conseguiram ter direções boas, que conseguiram reerguer as coisas, e isso é muito importante para milhares de pessoas, para milhares de agricultores, neste caso. E respondi a um jornalista que me chamava a atenção que em Ponte Lima nós temos, na maior parte das eleições, um resultado muitíssimo bom, o PSD. E depois chegamos à Câmara e a coisa não vai de par. E isso não é porque nós não tínhamos tido, ao longo dos anos, candidatos bons ou bem preparados. Não estou a dizer que tenham sido todos fantásticos, não... Mas, em regra, nós sempre encontramos pessoas boas, que vêm por bem e que são pessoas com reconhecimento e que podem acrescentar e que podem fazer qualquer coisa. A razão, julgo eu, porque há muitos anos, desde sempre, esta Câmara se manteve no CDS, tem justamente que ver com circunstâncias históricas, aspectos muito particulares. Aconteceu assim, aconteceu durante uns anos e depois a coisa foi-se, de alguma maneira, mantendo. Não estou com isto a dizer que não podíamos, aqui ou além, ter conseguido melhor no passado, se estivéssemos todos unidos,
se tivéssemos tido sempre, entre nós, uma visão mais construtiva das coisas. Nem sempre isso aconteceu e já tantos passaram por essas coisas. Quem é que não se pode queixar de ter tido sempre um malandro que ao lado desvia as atenções e não ajuda como devia ter ajudado? Isso, infelizmente, aconteceu várias vezes, mas eu creio que não foi por isso que não chegámos onde era preciso. Acho que desta vez, posso estar enganado, mas acho que desta vez nós temos, por razões também muito de circunstância, mas nós temos de aproveitar as circunstâncias e de saber escrutar as oportunidades que aparecem. Eu acho que desta vez podemos ter aqui um ponto de viragem, em Ponte Lima. Já o disse, ninguém adivinha o resultado das eleições, e eu não sou oráculo, não sei ver no futuro, nas estrelas, nem em lado nenhum, e, portanto, não sei qual vai ser o resultado da eleição, e não gosto de dizer coisas por dizer, e porque fica bem, e pronto, e ganhamos, e toca andar. Sabem que eu não tenho, assim, essa maneira de estar. Mas nós estamos nestas eleições com o espírito de quem quer ganhar. E isso é muito importante. Não estamos... Há outros sítios em que nós sabemos que é absolutamente irrealista. Já estive em conselhos desses. Nós não fazemos discursos palermas a dizer, olha, vamos ganhar uma série de câmaras no Alentejo que sabemos que não podemos ganhar. Pois partimos de uma base tão baixa que não é possível pensar nisso. Quer dizer, não é, do ponto de vista teórico, impossível. Mas não é provável. Não é essa a nossa expectativa. Em muitos locais desses, a nossa expectativa é poder ou reconquistar um vereador na Câmara, ter aqui uma posiçãozinha que nos permita ir crescendo, ir preparando o futuro, as eleições seguintes. Nós aqui em Ponte Lima estamos a jogar para ganhar. Podemos não ganhar, mas estamos a jogar para ganhar. Agora, qualquer que seja o resultado, e eu, como digo, não tenho uma bola de cristal, a minha profunda convicção é de que nós teremos aqui uma inversão de tendência e conseguiremos, portanto, um resultado histórico. Está de parabéns, portanto, a Distrital, bem como a Conselhia, pelas escolhas que fizeram, e a razão de ser da minha presença aqui hoje é, sobretudo, essa, a de cumprimentar e apoiar publicamente esta candidatura que o Manel Barros lidera com uma equipa alargada, que tem, evidentemente, gente muito representativa do Conselho, quer para a Assembleia Municipal, que é uma lista liderada aqui pelo Pedro Salvador, quer pelas Assembleias de Freguesia, e isso é muito importante, até porque já temos alguma experiência nesta matéria. Estou a olhar ali para o Filipe, que é um quadro importante que temos e que eu também já conheço há muitos anos. Temos de ter um reforço das nossas raízes nas juntas e temos de ter uma inversão de tendência na Câmara. Eu acho que nós estamos em condições de o poder fazer nesta eleição. Vejo aqui muitas pessoas que têm uma memória histórica até muito relevante do que tem sido a nossa intervenção em Ponte Lima. Cumprimento daqui o António Carvalho Martins, que é um amigo também de longa data, que tem um conhecimento grande do que é esta zona. É uma pessoa que não só é de cá, como já teve cá responsabilidades também grandes no passado, cá e noutros sítios, no PSD também. Vejo que há aqui muita gente que se reúne porque sabe que o importante é nós conseguirmos ter um resultado que ponha termo a esta tradição que se instituiu de podermos ganhar qualquer eleição, menos as autárquicas. Portanto, meu caro Manel Barros, acho que esta eleição, meu amigo, estará no lugar certo, à hora certa. Não será nem melhor nem pior do que ninguém, mas é a pessoa indicada, que está na hora certa, no local certo, para poder dar um contributo inestimável
para ajudar o PSD a ter aqui, em Ponte Lima, um resultado como nunca teve. Termino dizendo uma coisa mais de âmbito nacional, mas que julgo que se justifica e que perceberão. Há 4 anos, as nossas eleições autárquicas decorreram num ambiente muito diferente daquele em que as atuais decorrem. Há 4 anos, nós ainda nem sequer tínhamos saído do programa da Troika. Ainda estávamos a mostrar aos investidores, aos parceiros europeus, às instituições que estavam na Troika, ao BCE, à Comissão Europeia, ao FMI, que conseguíamos dar conta do recado e que não queríamos a sua tutela mais tempo do que aquele que seria necessário para tomarmos conta do nosso destino. E isso não foi fácil. Mas hoje, como já aqui foi referido pelo Presidente da Digital, é patente que valeu a pena. Tivéssemos nós hesitado nesse tempo, tivéssemos feito aquilo que nos recomendavam os partidos da oposição de então, que hoje estão no governo, tivéssemos, como era humano, que pudéssemos ter sentido, necessidade de abrandar, de aligeirar, de contemporizar, e quando as dificuldades são grandes, às vezes isso acontece, e não teríamos conseguido colher os louros que hoje colhemos. Portanto, vale a pena, realmente, quando nos preocupamos com o futuro, atender menos à importância imediata da carreira de cada um, do resultado das eleições que vêm, e podermos ser lembrados por aqueles que se lembrarem. Pode também acontecer as pessoas esquecerem-se, mas nós dormimos bem com a nossa consciência de que fizemos o que era preciso para que o país tivesse um futuro diferente. E disse-o hoje nos Arcos, e repito aqui, apesar de não vivermos hoje numa circunstância dramática como a que vivemos em 2011, 2012 e 2013, também não vivemos numa situação tão folgada como muita gente quer fazer crer. As coisas, de resto, para as pessoas simples, que se equivocam menos porque se guiam por elementos realmente simples que dificilmente enganam, as pessoas sabem, têm a noção de que as coisas não mudam da noite para o dia, nem de um ano para o outro. Durante 2 anos, o governo que temos esforçou-se por querer mostrar que no passado, no governo anterior, as coisas só tinham sido piores porque o governo não tinha coração, porque não queria que as pessoas tivessem dinheiro, porque não queria que as pessoas fossem felizes. Mete até uma certa impressão que um governo, para dar nas vistas e para ser popular, precise de explicar que os outros são maus e querem o mal a toda a gente. É uma coisa um bocadinho estranha. Não denota, em regra, um grande conforto. Quem está confortado com o que faz não anda sempre a exorcizar os fantasmas. Quem está confortável com o que faz, faz e anda para a frente. Mas este governo não, tem sempre a preocupação de estar a pôr pechas no que recebeu. É uma coisa que realmente impressiona um bocadinho. Mas, sobretudo, fica-nos a ideia de que 2 anos envolvidos, estamos quase a completar 2 anos, metade desta legislatura ardeu, está cumprida, já só falta outra metade. As eleições, se tudo correr como normalmente se prevê, serão em 2019, daqui a 2 anos. 2 anos estão feitos. 2 anos envolvidos, em que a grande preocupação do governo na comunicação era só apontar o dedo às coisas boas que se estavam a fazer e a esconder o custo que suportava as coisas boas que eram oferecidas. O que é que vemos hoje? Um Ministro das Finanças, não posso deixar de o referir, que na primeira oportunidade que teve a seguir à decisão de uma agência de rating de melhorar a notação da dívida portuguesa, vem lembrar, cuidado com a euforia, que temos a 4ª maior dívida do mundo. Quem é que arranjou essa dívida? Eu, na altura, perguntei ao Sr. Ministro, explique lá. Ah, é?
Isto afinal é mais complicado. Pensei que era mais fácil. Então as coisas não estão a correr bem. Então temos a quarta maior dívida do mundo. Quem é que a fez? Quem é que a fez? Ele não respondeu, evidentemente. Não lhe convém responder. Achará que dará trunfos ao adversário se responder. Mas eu digo-vos quem é que fez esta dívida no país. As nossas responsabilidades, em 2005, quando o engenheiro Sócrates chegou ao governo, em termos nominais, deixem lá as percentagens do PIB, em termos nominais, que é o que interessa, é o que a gente tem de pagar. A gente não diz, olha, para o mês que vem vou pagar mais 0,5% do PIB. Ora, quanto é que é? É isso que interessa. Quanto é que vai pagar? Nós, em outubro, vamos pagar, neste caso não é 0,5%, mas vamos pagar 6 mil milhões de euros de obrigações que foram lançadas há muitos anos para financiar o Estado. Vão agora ser pagas. O que se vai pagar agora foi dívida que se contraiu há muitos anos. Não foi agora. Entre 2005 e 2011, o valor das nossas responsabilidades no Estado duplicou. Duplicou. Representando realmente um esforço imenso. Durante o tempo em que os socialistas governaram de 2005 a 2011, a dívida do país cresceu, em termos nominais, quase 90 mil milhões de euros. 90 mil milhões de euros. Mais do que aquilo que se pediu emprestado em 2011 pelo engenheiro Sócrates e pelo Dr. Teixeira dos Santos. Enquanto nós estivemos no governo, a dívida pública aumentou porque havia déficit. Ainda hoje há déficit. Aumentou cerca de 35%. E agora vejam bem, nos 35% que aumentou, quase um terço daquilo que o Partido Socialista trouxe de dívida ao país, uma parte grande, mas muito grande, quase metade, representou os juros mais elevados da dívida que foi contratada antes. Não foi porque a gente tivesse feito dívida. É porque tinha de acrescentar à dívida os juros que pagou pela dívida passada. Há muita gente que percebe bem o que é que isso quer dizer. Não foi porque nós tivéssemos gerido mal, não foi porque não tivéssemos feito bem as continhas, foi porque andámos a pedir dinheiro emprestado para pagar as dívidas que os outros deixaram. Porquê é que o Governo não diz isto? Porque isto é verdade. Porque temos eleições. E o PS gosta nas eleições de fazer de conta que está tudo bem. Calha bem. Uma parte boa, grande, do que ainda está mal, não se deveu a nós. Deveu-se a muitas decisões que foram tomadas bem antes de nós termos tido responsabilidades de governo. Estão a ver que, na conversa que precisamos de fazer, portanto, não podemos perder muito tempo com explicações complicadas. Mas não temos que enfiar a carapuça de todas as acusações que nos dirigem. Temos de estar bem conscientes de que fizemos o que era preciso, sem demagogia, com transparência, assumimos bem o que era preciso para o país. E o que ainda hoje é preciso para o país é muito de tudo o que o PS não quer fazer. Nem quer tocar. Voltamos a repetir a mesma história. Um dia será sempre tarde demais. Não quer dizer que haja resgates. Mas podíamos viver muito melhor, tenho dito e reafirmo aqui, podíamos estar a crescer mais hoje do que estamos, porque estamos a crescer este ano o que devíamos ter crescido no ano passado. Tivemos este ano a primeira decisão do rating, estava preparada desde 2014, ficou à espera do resultado das eleições. Quando foi o que foi, a malta ficou à espera outra vez. E quando chegaram aquelas que vinham a dar nome a impostos, não é? Como o imposto mortágua, quando vieram comunistas, bloquistas, que outra coisa não fazem que não gerar dúvidas nos investidores, ainda hoje insistem. É preciso reverter a legislação laboral, como se o emprego que foi criado no país estes anos não se devesse à reforma laboral que nós fizemos. Mas pelo menos tem uma vantagem. Nunca mais ninguém os ouviu falar da reestruturação da dívida. Ainda há pouco tempo, não sei se lembram, apresentaram um relatório que era muito importante reestruturar a dívida.
Dizia o Dr. Cavaco, e muito bem, perderam o pio. Veio aqui esta conversa, nunca mais ninguém os ouviu falar da reestruturação da dívida. Isto mostra as imensas convicções que eles têm. Realmente, combater a demagogia não é fácil, mas é indispensável. Portanto, Manuel Barros, espero bem que não só possa estar no tempo certo, no lugar certo, para fazer a inversão que nós achamos que é merecida e justa, aproveitando as boas oportunidades que temos, mas também para firmar uma maneira de estar na política que nos distinga dessas formas ludibriosas, enganosas de gerir a coisa pública. E se for assim, o seu resultado, que nós esperamos seja o melhor, que seja o de conquistar esta Câmara, será sempre um resultado muito importante para Portugal e para Ponte Lima também. Obrigado por me terem aturado.